o que é evangelizar? Será que evangelizar é contar um pouco sobre o que Jesus fez por mim? Será que evangelizar é falar Deus te ama? Será que evangelizar é convidar para o culto? O que é realmente evangelizar, certo? Nós estamos tratando esse assunto, né, nessa série de vídeos sobre evangelização, certo? E um dos assuntos mais importantes é sabermos o que não é evangelização e o que é realmente evangelizar. E aí, normalmente, no meio em que nós estamos, nós temos algumas confusões acerca do que realmente se trata evangelizar. Uma delas é justamente achar que evangelizar se trata de contar o seu testemunho pessoal de transformação em sua vida. E por que isso está errado, certo? Primeiro, por causa do próprio uso da palavra testemunho na Escritura, né? Quando nós olhamos para essa palavra dentro do Novo Testamento, dentro do Antigo, testemunhar nada mais significa do que contar do que eu vi acontecer. Mas então, irmão, eu vi acontecer comigo, mas não necessariamente assim. Quando Jesus dá o poder do Espírito para os seus discípulos, os apóstolos e afins, ele diz para ser sua testemunha aonde eles passarem. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, testemunhar sobre Cristo não é testemunhar da transformação que aconteceu com a gente, mas testemunhar dos fatos e do que aconteceu sobre Jesus, sobre sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Então, evangelizar não é contar sobre o seu testemunho pessoal, porque testemunhar envolve essencialmente falar sobre o que aconteceu com o seu Senhor, com o seu Redentor. A segunda confusão que normalmente acontece é as pessoas reduzirem a evangelização, né, a Deus te ama. Isso é mentira? Não, não é mentira. Que Deus ama o pecador, né? Que Deus deu sua vida quando nós ainda éramos pecadores. Nós vemos isso em João 3,16, nós vemos isso em 1 João 4, 8 ao 10, nós vemos isso em Romanos 5, 8 em diante. Isso não é mentira. O problema é, isso não é o Evangelho. Isso não é toda a boa notícia que nós temos. O Evangelho é sobre outra coisa. O que pode acontecer, como eu já vi muito acontecer, é de que quando a pessoa vai dizer Deus te ama, a pessoa vira para ela e diz, eu sei que Deus me ama, como eu sou e como eu vivo. Então ela não tem um impacto, ela não é uma boa notícia, certo? Ela não tem essa grandeza de impacto como nós vemos no Novo Testamento. E outra, em nenhum lugar, por exemplo, do livro de Atos, se a gente for pegar isso como referencial, como muitos irmãos pegam, você não verá esse tipo de mensagem sendo proclamada. Você vai ver um outro tipo, seja em Atos 2, Atos 3, seja nos discursos evangelísticos de Paulo, seja nas próprias epístolas de Paulo, você não vai ver esse tipo de exposição. Você não vai ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao 4. Você não vai ver esse tipo de articulação da mensagem do Evangelho, certo? Então, Deus te ama não é evangelização, certo? Não é. Outra confusão que nós cometemos, e aí quando eu falo nós cometemos, é num geral mesmo, é num todo. Deixa eu só esperar o som passar. Às vezes acontece isso, mas tudo normal, tudo tranquilo. O inimigo às vezes tenta se levantar. Brincadeira. Não. Mas enfim, uma outra confusão que nós cometemos sobre evangelização é pensar que convidar as pessoas para os cultos é evangelizar, né?
Às vezes a gente sai, vamos evangelizar e tal, vamos convidar as pessoas para o nosso culto. Cara, isso não é evangelizar, tá? Então, irmã, se você faz, ou irmão, você faz isso pensando que é evangelizar, não é. Você apenas está convidando a pessoa para o culto, certo? Então, irmão, o que é realmente evangelizar? O que é que envolve o ato de evangelizar? A evangelizar vem da palavra evangelho, certo? É o ato de comunicar o evangelho, de ensinar o evangelho, de repassar o evangelho. E aí a pergunta é, o que é o evangelho? O evangelho é Jesus, é sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus, as obras de Jesus, as palavras de Jesus, a sua ressurreição. Não envolve a minha vida, não envolve a minha experiência. A minha experiência não tem poder para nada. A minha experiência não convence ninguém. A minha experiência não toca o coração de ninguém profundamente. A minha experiência não é chamada de poder nas Escrituras. O Evangelho é chamado de poder nas Escrituras. O Evangelho é o centro de todas as coisas. É o Evangelho, por exemplo, em 1 Coríntios 15, que vai deixar os coríntios, a igreja, no caso, bem firmada para a salvação. E que não se deve mover, que se deve ser recebido, guardado no fundo do coração. É o Evangelho, essa boa notícia de que Jesus morreu pelos meus pecados, por amor a mim. Mesmo eu sendo um pecador, estando debaixo da ira de Deus, condenado, tendo como salário do pecado a minha morte. E Ele ressuscitou, me dando uma justificação, me tornando diante de Deus totalmente sem nenhuma condenação, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, livre da condenação, seguro nas suas mãos. E isso é o Evangelho. Então, quando nós pegamos essa mensagem e comunicamos às pessoas, é o ato de evangelizar. Nós contamos para as outras pessoas e testemunhamos da grandeza de Jesus Cristo na obra na cruz, na sua vida, na sua ressurreição. E é essa mensagem que vai impactar os corações. Não é nós. Não é convidar para a igreja. Não é simplesmente falar Deus é amor. Porque se nós falarmos simplesmente que Deus é amor, perde a grandeza desse amor. Porque Deus demonstrou seu amor quando nós ainda éramos pecadores. Então envolve eu contar à pessoa que ela é muito pior do que ela pensa. Que ela está debaixo da condenação. De que ela está debaixo da ira de Deus. E um Deus que é santo. Um Deus que é soberano sobre as coisas e que tem poder para lançar todos aqueles que não se arrependem, que não creem em seu nome, que não confiam na obra do seu Filho. De contar que a única solução é confiar em Jesus. Confie em Jesus, Ele morreu na cruz por amor. Se arrependa dos seus pecados. Isso é evangelizar. Isso é proclamar o Evangelho. Você não pode inventar outras coisas, colocar outras coisas ali envolve. Seu testemunho é secundário. Convidar para a igreja só vem depois disso, certo? E Deus é amor é apenas um pequeno, mas crucial elemento de toda a grandeza do Evangelho. Então espero que tenha ficado claro para você, né? Ficado claro o que é evangelizar. E você pode, irmãos, você me dê passagens para ver certo, então procure Romanos capítulo 1, versículos 1 ao 4. Procure, por exemplo, a passagem que eu citei de 1 Coríntios 15, 1 ao 4 e 5. Você vai ver lá nos últimos versículos o que Paulo vai definir como evangelho. Procure Romanos capítulo 1, 16 e 17. Procure depois em todo o livro de Atos. Você vai ver que, por exemplo, o primeiro sermão de Pedro é sobre a morte de Jesus, o assassinato de Jesus, a ressurreição de Jesus. Procure nos discursos de Paulo em todo o livro de Atos. Você vai ver como os apóstolos pregaram o Evangelho. Você vai ver que não é nada disso, por exemplo, que eu mencionei que não é o Evangelho. Certo? Então, Deus abençoe sua vida, que esse vídeo possa enriquecer sua vida, possa motivá-lo a ensinar o Evangelho, proclamar, compartilhar, pregar o Evangelho, seja lá qual for
sinônimo que você usa para isso, certo? Então, se você quer se aprofundar, aqui na descrição tem um e-book gratuito para isso. Nós temos um curso aqui também sobre discipular pessoas, certo? Todos aqui no link, aqui embaixo. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, né, para que esse vídeo alcance mais irmãos e irmãs e a gente possa crescer com o tempo em beneficiar mais irmãos através de vídeos como esse. Então, Deus abençoe, até a próxima, valeu!